Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina Introdução a Conceitos de Computação. Tema da aula: Internet e Computação em Nuvem. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo. Olá, alunas e alunos do curso de Introdução a Conceitos de Computação. Nesta nossa última videoaula, eu vou falar de internet e computação em nuvem. O professor Cláudio é um homem branco de cabelos curtos e escuros. Usa óculos de grau de armação preta, fones de ouvido e camisa preta. Ele é visto dos ombros para cima, de costas para uma parede branca com dois quadros com formas geométricas coloridas. A tela é dividida entre a apresentação de slides de fundo claro à esquerda e a miniatura do vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. No segundo slide, o título sumário e os tópicos lidos pelo professor. Eu vou começar conceituando a internet, falando um pouquinho da sua história, e aí vou apresentar o seu funcionamento, os serviços, e por último a gente vai trocar algumas ideias sobre computação em nuvem. A internet, então, ela é a rede das redes, ou seja, ela fornece toda uma infraestrutura para você trocar informações e fazer uso de recursos computacionais. Mas onde está a internet, né? Ela é formada por redes que estão em universidades, empresas, governos, ao redor do mundo. E os serviços que ela vai fornecer são os serviços, né, o funcionamento em conjunto dessa rede fornece serviços como e-mail, transferência de arquivos, acesso a documentos em formatos de hipertexto, acesso à base de dados. Nesse contexto, se trata então de uma grande WAN, né, Wide Area Network, só que cobre todo o planeta. E aí temos o termo www, que seria o World Wide Web, para se referir ao sistema interligado de arquivos e informações que a gente executa na internet. Slide com o título Internet. Os tópicos lidos pelo docente é a ilustração de um globo terrestre azul com pontos brilhantes interligados por linhas brancas. No próximo slide, com o título História da Internet, há tópicos e uma foto em preto e branco de Joseph Licklider, homem branco de cabelos escuros com entradas na testa e óculos de grau, veste terno e gravata. No primeiro tópico, o nome dele está atrelado ao conceito de rede galáctica. Bom, o conceito de uma rede de computadores surge em 62 pelo pesquisador John Licklider, do MIT, que escreveu um conjunto de relatórios sobre o conceito de rede mundial. Nele, ele previa vários computadores globalmente conectados, onde as pessoas teriam um acesso rápido a programas a partir de qualquer local, ou seja, a ideia da internet. Porém, isso começou a se tornar possível em 67, com o lançamento da ARPANET, que foi um projeto desenvolvido pela ARPA, Advanced Research Project Agency, criada em 57 pelo Departamento de Defesa americano. E a ideia era criar uma rede sem centro, ou seja, que fugisse daquela topologia estrela, onde você tem um servidor, né, para ligar centros de pesquisas e universidades americanas. Bom, em 86, nós temos o desenvolvimento da NSFNet, que passa a se tornar o principal meio de comunicação para a internet. A ARPANET ela acaba sendo desativada em 90 e, a partir daí, a internet começa a avançar. Em 89, nós temos a ideia digamos assim, o nascimento da internet, o www, que é a distribuição, o surgimento da distribuição da informação no formato de hipertextos, que é o que permite, através de hiperlinks, você fazer o acesso a diferentes conteúdos. Então, isso surge em 89, foi desenvolvido o conceito no European Laboratory for Particle Physics, só que tudo bem, você tem essa nova forma de acessar e viabilizar o acesso a conteúdos, só que para popularizar isso, você precisa que as pessoas consigam usar isso de uma forma fácil. E aí surge o Mosaic, que é um navegador gráfico disponibilizado em 93, que ajudou muito a popularizar a internet. No slide, novos tópicos explicados pelo professor. No primeiro, a informação complementar.
O desenvolvimento da NSFNet foi iniciado em 1986 pela National Science Foundation, tornando-se o primeiro meio de comunicação para a internet, backbone. No canto superior direito do slide, uma imagem do navegador Mosaic, fundo cinza com um menu de navegação e uma barra de ferramentas no topo, seguidos de textos em inglês. Bom, no Brasil, a FAPESP e o LNCC foram as instituições que se conectaram inicialmente a outras instituições americanas para o uso da rede e estimularam o uso nas instituições brasileiras, em 87. A criação da Rede Nacional de Pesquisa em 92 foi importante para disseminar a utilização da internet no Brasil. Porém, a utilização comercial da internet no Brasil mesmo, ela começa para valer a partir de 95. Bom, o funcionamento da internet. Como mencionado na última aula, os nós de uma rede, para se entenderem, eles têm que seguir uma linguagem universal, que é a linguagem dos protocolos. No caso da internet, nós temos o protocolo TCP/IP, como sendo os protocolos utilizados para garantir essa troca de recursos e comunicação entre os diferentes nós interligados. O que é esse TCP? Transmission Control Protocol, que controla o fluxo de dados entre os nós e garante o recebimento desses dados. O IP, o IP, Internet Protocol, ele determina o formato da informação transferida e como ocorre sua quebra em pacotes. Então, ele vai ter todos esses conjuntos de informação, ele permite a transmissão de dados entre a rede de uma forma consistente, e quando eu falo aqui de transmissão em uma rede, é uma rede mundial. Em geral, o TCP ele trata, então, da troca de informação entre dois nós da rede. Ele se encarrega da comunicação entre o IP e um aplicativo para a internet, como um navegador, né? O protocolo IP, em geral, ele vai cuidar do formato das mensagens e do seu encaminhamento entre uma origem e um nó de destino. Então, ele define endereçamentos e caminhos lógicos entre as várias subredes, porque para chegar no destino, essa informação pode passar por várias subredes. Um conceito, uma ideia importante, né? São vários nomes, várias siglas, o importante é que a gente tenta pegar as ideias principais, porque vocês vão aprofundar isso nos cursos que vão fazer no decorrer, né, da sua graduação. Então, um outro conceito interessante aqui seria o conceito do UDP, User Datagram Protocol, que, diferentemente do TCP, apenas usa os serviços de IP para entrega de dados entre aplicações. Então, ele não se preocupa tanto com a consistência de dado. Por que isso é útil? Isso é útil porque tem aplicações, como, por exemplo, você fazendo uma voice call, né, usando aqui um serviço como o Skype, não tem problema se quando você fala o áudio chega um pouco corrompido do outro lado, a pessoa ainda consegue entender sua ideia. Então, o UDP é um protocolo interessante, porque ele é rápido, ele não faz muitas checagens, e isso faz com que a informação chegue mais rapidamente, ainda que possa chegar corrompida. Já o TCP não, ele verifica essa consistência de dados. Um exemplo claro disso é o e-mail. Ninguém quer receber um e-mail pela metade. No slide Funcionamento, as definições de UDP e TCP, lidas pelo professor, e duas figuras. A primeira é o ícone do Skype, um círculo azul com um S maiúsculo branco no centro, e a segunda figura representa o e-mail. Uma folha com um arroba vermelho sai de um envelope branco. Bom, o protocolo IP estabelece, então, um endereço IP único para identificar cada dispositivo em uma rede TCP/IP. Esse endereço ele vai ser utilizado como endereço de destino quando do envio de mensagem para um dispositivo. Então, a rede ela pode ser a internet ou a rede local para você fazer uso desses endereços, desse protocolo. Os dispositivos eles podem ser computadores, impressoras ou servidores. No slide sobre IP, lido pelo docente, ilustração de 4 computadores lado a lado, conectados por linhas vermelhas. No slide seguinte, uma tabela nomeada pacote, com 2 colunas, IP e Payload. E qual que é essa ideia? Como que é essa ideia do envio? Você vai ter, vamos lembrar do conceito que eu apresentei na última aula do pacote, que é quando a gente pega a informação e quebra ela em pequenos pedaços, pacote. Esse pacote, então, ele vai ter um IP
a grosso modo falando, vai ter os dados, o conjunto de dados que está sendo enviados. No slide, outra tabela com 3 colunas: IP, UDP, porta checksum, igual 246, e dados com as subcolunas 10, 55, 101, 80. Abaixo repete-se a ilustração dos 4 computadores lado a lado e interligados. A última máquina é sinalizada com o valor 246 e a figura de uma caixa de papelão cheia de ícones de programas. E aí o que vai acontecer? No UDP, você vai fazer uma checagem básica. Por exemplo, você pode ter numerações para cada uma dessas informações que compõem os dados, e aí você faz um checksum, você tem um valor, além de informações como porta, de acesso, tem muito mais coisa aqui. Mas, de uma maneira bem simplista, você teria, então, a soma desses valores para servir como uma senha, um código de verificação, que a gente chama aqui de checksum. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer o envio desse pacote. Então você pega esse pacote, 246, e envia para uma outra máquina. Quando ele chega lá, 246, a outra máquina vai verificar esse checksum e, opa, beleza, chegou. Só que, como eu falei, pode ter o caso que você está fazendo a sua transmissão de voz e você mandou um pacote de dados que é 136 e quando chega lá, chega a 126. Aí, dependendo, você pode ter um aviso de que não foi bem recebida a informação ou não. A figura da caixa de papelão com ícones de programas aparece no penúltimo computador, também com o valor 246. Depois surge na segunda máquina com o valor 136 e em seguida na primeira com a indicação 126. Bom, no caso do TCP/IP, você vai ter uma checagem mais consistente. Você quer garantir, é o caso do e-mail, você quer garantir que a informação chegou. Então, você fatia essas informações em vários pacotes, né? Cada pacote vai ter o seu checksum, só que ele também vai ter informações a respeito da posição dele naquele grupo de informações que está sendo enviadas e que foi fatiado em pacote. Novo slide com uma tabela de 3 colunas: IP, TCP, porta checksum igual 246 e 4 subcolunas de dados, todas vazias. À direita, um mapa verde do Brasil com pontos em diferentes estados, todos conectados por linhas pretas. Ícones de pacotes de dados estão numerados de 1 a 3 e transitam pelas conexões. Os elementos sobre o mapa mudam de localização enquanto o professor explica. Então, quando você divide em pacotes, esses pacotes podem seguir diferentes caminhos pela rede. E você tem que ter certeza que nenhum deles se perdeu. Então, essa numeração, por exemplo, ela ajuda a verificar se todos os pacotes chegaram. Então, além de você verificar se o pacote está consistente através do checksum, você verifica se todos os pacotes relativos àquela informação chegaram. E aí, se não chegou, com certeza você vai mandar um aviso dizendo que está faltando e o envio vai ser... ou você vai mandar um ok dizendo que todos os pacotes chegaram e aí ele não é mais... Os pacotes não são retransmitidos. Bom, a gente tem falado do IP, mas o que seria esse IP? É uma sequência numérica, esse endereço. Só que para o usuário ficar identificando endereços por números é complicado. Então você tem um domínio. O que seria, então, esse nome de domínio? Né? Ele está associado aos endereços e facilita o acesso das pessoas a dispositivos da internet. Esse domínio ele tem várias camadas. Então, na primeira camada, a gente vai ter o tipo de organização ou domínio nacional. Por exemplo, COM, para tipo de organização, BR, domínio nacional aqui no Brasil. Depois você tem numa segunda camada o nome da organização, que pode inclusive ser composto univesp.cursos, univesp.apoio, e você vai ter o servidor, o www. Só que para você mapear isso num IP, você tem o DNS, que é o Domain Name System, que traduz o nome de domínio para o endereço de IP correspondente. No slide Funcionamento, os tópicos lidos pelo professor e o exemplo: IP 165.254.21.161. Domínio www.univesp.br.
3 balões de fala identificam as partes do domínio. www é o servidor. Univesp é o nome da organização, produto, serviço. E BR é o tipo de organização ou domínio nacional. Bom, outro conceito é o URL, Uniform Resource Locator, que define o endereço ou caminho para acessar um recurso de uma página web. Esse www, que a gente vê aqui embaixo. Então, nas páginas na web, o www ele é geralmente seguido por 2 barras, um endereço de IP ou um nome de domínio e o caminho para acessar um recurso. Mas você também pode usar para transferências de arquivos o FTP, né, para envio de e-mails o Mail-to e para telefone o TEL. No slide sobre URL, os tópicos explicados pelo professor e o endereço http://www.icmc.usp.br/portal/cursos/graduacal/. O HTTP, né, que a gente já mencionou, é o Hypertext Transfer Protocol, que seria o protocolo que define como arquivos são transferidos na web. Tá? Ele se trata, na verdade, da base de comunicação que existe em toda a internet, em que os sites e conteúdos vão trazer hiperlinks para que possam ser encontrados. Então, você vai ter, através dos HTTP, os hiperlinks que permitem, aquela ideia do hiperlink que eu mencionei, que permite você trazer os conteúdos. O que é isso? É o hiperlink. Hiperlink é uma coisa que eu acho que a maioria aqui já tem uma noção, né? É aquela frasezinha azul sublinhada que você clica e aí abre uma página, por exemplo. Mas, na verdade, não é só isso. É um texto ou uma imagem dentro de um arquivo digital onde você clica para ter acesso a outro documento ou imagem ou outro conteúdo. Então, o servidor que hospeda o site, ele vai ter um programa projetado para receber solicitações do tipo HTTP. Bom, o www seria, então, o principal serviço disponibilizado pela internet, né? Ele é muitas vezes confundido com a própria internet. Ele permite que diferentes tipos de informações sejam acessadas utilizando uma interface comum. Que tipo de informações são essas? Né? Páginas web, e-mails, Wix. As Wix, elas são aplicações para www que permitem você desenvolver conteúdos de forma colaborativa. Slide com o título Serviços, os tópicos mencionados pelo docente e 3 imagens. Foto de uma tela de fundo preto e linhas com códigos de programação. Ilustração digital de um notebook e um celular que espalham envelopes amarelos sobre um mapa mundi. Sobre uma bandeira esvoaçante na cor salmão, a palavra Wiki em letras azuis. O termo o web, ele se deve, então, à informação não ser organizada na forma linear, mas sim no formato de uma teia, web em inglês. Quando a informação ela é organizada na forma de teia, qual que é a facilidade? O usuário que deseja acessar trechos dessa informação tem a opção de seguir vários caminhos, como existem numa teia, né, conectando vários pontos, né? Essa web page, né, ela nada mais é do que uma página web, ela nada mais é do que um documento escrito segundo as instruções ou gramáticas da linguagem para escrita de hipertextos. Porque daí você tem uma linguagem que te permite acessar esses hiperlinks, trazer esses conteúdos, tá? Bom, o FTP ele seria um File Transference Protocol, que seria um serviço que permite a recuperação de arquivos baseados em computadores remotos e o envio desses arquivos. Tá. Só que a gente tem problemas relacionados à segurança. E aí temos o SSH, o Security Shell, que utiliza uma criptografia para tornar mais segura a comunicação com outros dispositivos. Então, reparem, como eu falei, tem muita coisa envolvendo protocolos de comunicação. Né? Então, aqui a gente vê que não é simplesmente você sair enviando as informações, você tem que lidar com aspectos de segurança. O SFTP, Secure File Transfer Protocol, ele utiliza a criptografia para permitir FTP sobre um canal seguro.
Afinal de contas, tem arquivos que são sigilosos e você não pode correr o risco dessa informação se perder por aí. A VPN seria uma Virtual Private Network, que seria a rede de comunicação privada construída sobre uma rede de comunicações públicas como a internet. Então, por exemplo, eu quero acessar dados da minha empresa pela internet, mas eu não quero, estou desenvolvendo um conceito novo, ou mesmo eu trabalho com seguro, tenho informações sigilosas, banco, e eu trabalho remoto pela internet, mas eu tenho que garantir que ninguém vai hackear o meu trabalho, né, as informações da minha empresa. No slide, os tópicos lidos pelo docente e uma ilustração no canto superior direito. 2 computadores em diagonal com um raio sobre as telas. Abaixo deles, uma barra com entradas VGA, USB, Ethernet, o escrito VPN Security Appliance, uma entrada para CD e um botão. No slide seguinte, o título Computação em Nuvem e a definição do NST, National Institute of Standards and Technology, dos Estados Unidos da América. Modelo para permitir acesso de rede onipresente, ubiquitous, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis, por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços, que podem ser provisionados e liberados rapidamente com o mínimo esforço de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços. No canto superior direito, ilustração com fundo degradê azul, uma nuvem branca ao centro com setas que apontam para monitores, celulares, tablets e um notebook ao redor. Bom, e aí temos o conceito de computação em nuvem, que significa você fornecer recursos computacionais dos mais variados tipos de uma forma ampla, seja para o usuário, seja para dispositivos embarcados, seja para obter informações desse usuário e desses dispositivos embarcados. Então, é uma computação que vai estar em toda parte, né? O uso de recurso computacional, na verdade, em toda parte. Bom, também, essa computação em nuvem também é chamada computação por demanda, porque você vai usar à medida que você necessita, e ela substitui, né, a compra e manutenção de computadores, porque ela já vai fornecer diversos recursos. Isso diminui a necessidade de você ter, por exemplo, um servidor, né, de você ter um HD externo para armazenamento de memória das suas fotos, tá? E pode ser esse serviço, todos esses serviços e uso desses recursos podem ser grátis ou podem ser pagos, né? Slide com os tópicos explicados pelo professor e o desenho de uma CPU de gabinete transparente que contém outras 6 CPUs menores. Ela, então, vai permitir o uso coletivo de recursos computacionais sem a necessidade de que eles estejam geograficamente próximos. Eu posso estar usando para armazenar minhas fotos, servidor que está lá na China, né? Além disso, computadores com capacidade de memória de processamento, com diferentes capacidades de memória de processamento, podem participar da nuvem. Então, eu não tenho um requisito básico que o meu computador tem que ter, né? Os recursos, o avanço da rede, das conexões, permitem que dispositivos mais simples, considerando o ponto atual de desenvolvimento tecnológico, consigam acessar e usar os serviços da nuvem. No slide sobre computação em nuvem, os tópicos mencionados pelo docente e uma ilustração. Sobre um fundo azul com engrenagens, há uma nuvem branca com ícones coloridos. Dela parte uma seta em sentido horário que indica uma fileira de 5 dispositivos, como celular e computador, interligados. Do último aparelho parte uma seta que retorna para a nuvem. Nós podemos considerar 3 categorias de serviço, né? A infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Onde na infraestrutura você tem o fornecimento de recursos como servidores, rede, armazenamento e outros recursos essenciais de computação. Já a plataforma como serviço, ela é um meio termo. Ela vai fornecer serviços como licença de software, infraestrutura para manutenção, sistemas de comunicação e outros tipos de serviços mais voltados a, por exemplo, publicação de um site ou uso e desenvolvimento de um aplicativo.
Tá? O software como serviço já seria, então, você ter acesso a recursos que te possibilitam gerenciar aplicativos sem a necessidade de ter toda a infraestrutura para isso. Então, você pode gerenciar esses aplicativos ou mesmo executá-los ou desenvolvê-los a partir de serviços de software fornecidos pela nuvem. No slide, as categorias em inglês e as respectivas siglas. Infraestrutura como serviço. Infrastructure as a Service. IaaS. Plataforma como serviço. Platform as a Service. PaaS. Software como serviço. Software as a Service. SaaS. Bom, mas aí temos questões, né? Como esse armazenamento de programas vai ser gerenciado pela empresa que fornece o suporte para a computação em nuvem? Quem será proprietário dos dados? Se você desenvolver um aplicativo usando recursos da nuvem, quem te forneceu aqueles aplicativos vai ter uma parte da sua propriedade intelectual? Né? O que ocorre se o usuário quiser mudar de prestador de serviço? Se você pega e tira suas fotos de um local e coloca em outro, quem diz que aquelas fotos foram de fato deletadas, sumiram do servidor daquela empresa e agora estão em outro? Né? Pior ainda, se os programas da tua empresa, os arquivos ou as suas fotos perderam, que compensação você vai ter? Quer dizer, quando você assina o termo de compromisso para uso, será que lá eles dizem que vão te dar alguma compensação? Será que eles dizem como você pode entrar em contato com eles para obter os seus dados de volta? O que acontece se tudo for perdido? E se o usuário deixa de pagar, aqueles dados podem se tornar públicos? Ou a empresa pode fazer o uso deles para ter um ressarcimento do que você deixou de pagar? No slide, as questões mencionadas pelo professor Cláudio, ao lado de duas figuras, um círculo azul com um ponto de interrogação dentro, e a silhueta de um homem que levanta uma grande chave com uma das mãos acima da cabeça. Bom, então a gente viu que há várias siglas, vários conceitos, né? Eu espero que vocês tenham pego pelo menos a ideia principal, que é o objetivo de introdução a conceitos de computação, passar uma ideia principal de vários temas, vários assuntos que vocês vão relembrar e ver em profundidade no decorrer da formação de vocês. Obrigado e sucesso na graduação. univesptv.com.br